ténébreux, avec tes yeux couleur d'automne. É uma das mais ricas do mundo. Por sinal, foi esse tema que nos inspirou o programa Insight TV de hoje, porque é no dia 20 de março que acontece a comemoração mundial da francofonia, que é um paralelo, né? Uma comemoração para os países que falam ou que cultuam a cultura, as tradições e a arte francesa mundo afora. Então esse aqui é o Tiago, que é especialista, na verdade ele é mestre em literatura, professor da Universidade Federal, apaixonado por livros e livros franceses sobretudo. A gente está aqui nesse cafezinho para falar de literatura francesa. Tiago, a gente percebe aqui uns livros que traduzem o que é a francofonia. Você escolheu eles por esse critério ou foi pela riqueza da literatura de forma geral? Sim, boa tarde. Eu escolhi esses dois livros aqui porque vocês me falaram que o assunto, né, tinha a ver com literatura e literatura francesa. E aproveitando agora essa semana da francofonia, né, agora dia 20 de março foi o dia da francofonia, eu resolvi escolher não só um livro, mas alguns livros que tivessem a ver com essa ideia de francofonia, né, com essa relação entre aquilo que é francês e aquilo que é não francês, mas que utiliza a língua francesa também, né? Então a gente conhece alguns autores importantíssimos da literatura internacional que escolheram se expressar em língua francesa, né? Então essa é mais ou menos a ideia da francofonia, que as pessoas sejam livres para utilizar a língua francesa independente da origem dessa língua, né? E mundo afora mesmo, né? Mundo afora. É um movimento crescente a cada ano. Você, por exemplo, esteve em Brasília para comemorar a data. Como é que foi lá? Na verdade eu estive em Brasília para outra coisa, né? Eu estive lá para o lançamento do programa Francês Sem Fronteiras, que está sendo iniciado agora pelo MEC, né? A gente está começando os trabalhos, estamos vendo ainda como é que vai ser, mas ainda em 2014 a gente quer começar a fazer alguma coisa nesse sentido. E esse programa do MEC, ele vai seguir o mesmo percurso do Inglês Sem Fronteiras, né? Os alunos que já há alguns anos participam do programa Ciências Sem Fronteiras, de diversos cursos, né? Diversas áreas das graduações das universidades federais, não só federais na verdade, né? Federais, estaduais e os institutos, eles vão para países do exterior para estudar, né? Para passar uma parte do curso de graduação lá. E aí a gente sentiu que alguns desses alunos tinham dificuldade com a língua, né? Então foi criado esse programa Inglês Sem Fronteiras inicialmente, e agora vai ter o Francês Sem Fronteiras e o Espanhol Sem Fronteiras também. A meta é pluralizar o máximo possível, né, as línguas, para preparar esses alunos que vão para o programa. Então a ideia é que os alunos da graduação, por exemplo aqui da UFP, os alunos da graduação de letras, deem aula de francês para os outros alunos das outras graduações de engenharia. Olha que bacana essa troca, essa parceria, não é? Isso, pois é um intercâmbio de línguas, né? Intercâmbio de línguas, exatamente. Você é cearense, professor da UFP, como é que foi essa sua vinda para cá? Foi assim, eu me formei no curso de letras português e francês na UFP, na UFC, desculpa. E já fiz o meu mestrado lá também em literatura comparada. E aí quando eu estava perto de fazer o meu mestrado, de finalizar, surgiu aqui uma vaga de professor de língua francesa, né? E aí eu resolvi tentar e passei no concurso aqui estou. É uma das modalidades mais procuradas de quem faz letras na UFP? Não. Pode optar? Como é que é essa escolha? Você opta antes de entrar no curso, você opta no vestibular. Se você se inscreve em letras português e francês ou em outro curso de letras. Mas assim como na UFC, a busca principal é o curso de letras português somente, aí depois vem letras em inglês, né? E depois aqui vem letras como francês. Segunda opção, segunda, terceira, né? Exatamente. O francês já seria depois. Porque tem a questão cultural mesmo do brasileiro de entender a língua inglesa como língua de maior importância, como língua estrangeira, né? Então, normalmente o inglês é mais procurado mesmo, né? Mas a Samantha, que é uma colega sua do curso de letras, nos falou que, segundo o amigo dela que é professor de francês, que também é seu colega, Teresina tem a segunda maior demanda do Nordeste pela língua. Pois é, e o interessante desse dado é que isso vai de encontro exatamente ao que eu acabei de falar sobre o inglês, né? As pessoas no Piauí, elas, principalmente em Teresina, né, vamos dizer,
elas não procuram estudar francês para fazer alguma coisa necessariamente, para viajar ou para trabalhar no mercado turístico, que é o que acontece. Mas escolhem porque gosta mesmo. Porque gosta. Então as pessoas buscam a língua pelo prazer de aprender a língua. E isso é muito importante mesmo, isso é muito interessante, porque há anos que vários países de primeiro mundo fazem isso, né? As pessoas querem estudar 2, 3 línguas, e as pessoas falam 2, 3 línguas, não necessariamente para viajar, embora isso seja uma consequência. Né? Olha, tem os clássicos ingleses, da própria literatura americana, os russos, que são livros imprescindíveis, né, para entender o passado, o presente, porque as histórias, elas mudam na questão do tempo, os personagens sempre são os mesmos, né, os temas sempre se parecem, mas com relação à literatura francesa, na sua concepção, quais são os principais clássicos? Bem, o que você diria para os seus alunos, assim, se te perguntassem? Bem, eu diria para os meus alunos que bastava mais ou menos eles se lembrarem dos clássicos internacionais, porque nessa lista dos clássicos internacionais a gente vai vão estar enumerados os franceses. Muitos clássicos franceses, né? Mas o que eu faço na verdade na universidade é tentar mostrar o outro lado, né? Então, se a gente tem a oportunidade, sempre que a gente tem a oportunidade de trabalhar com algum autor também importante, também interessante, que não seja necessariamente francês, a gente faz isso para mostrar que a questão não é estudar a literatura francesa, né? E aí vem a história da francofonia, né? A importância da francofonia. No mundo a gente tem mais de 175 milhões de falantes de francês. Tem mais de 50 países no mundo que falam francês e a gente vai ficar pensando em França? A gente vai ficar pensando só em literatura francesa. Então esse seria até um eurocentrismo mesmo, né? É uma tradição aqui, né? De pensar assim, e na França, e a França, e tudo é a França. E a gente tenta, pelo menos no curso de graduação, né? A gente tenta não pensar tanto em França, né? Jamais negligenciar a importância da literatura francesa, da cultura francesa, mas lembrar as pessoas que a França chega a ser uma minoria. Ou seja, de pessoas que moram pelo mundo, que escrevem francês também, elas entrariam dentro dessa lista, né? Sim, pois essa é a ideia da francofonia, né? Seria englobar tudo. Tiago, mas eu sei que muita gente que está nos acompanhando tem interesse pelos livros. Eu queria agora que você desse sua lista de preferidos, porque sempre tem, não é? Sim, com certeza. Primeiramente, eu sou um fã de Ionesco, de Albert Camus também. E você me pediu agora há pouco uma lista dos clássicos, né, assim, dos franceses. Se a gente fosse dizer, né, esses nomes, a gente estaria falando de clássicos da literatura internacional mesmo, tem? Então, se a gente referir Balzac, Victor Hugo... porque eles estão nos clássicos dos clássicos do mundo, né? De todos os tempos. Então, realmente são esses clássicos, né? Mas tem muitos outros escritores muito importantes que a gente não pode deixar passar, né? Inclusive aqui eu trouxe alguns livros, né? Eu tenho 3 indicações para fazer. E o primeiro deles seria um clássico também, que é do Albert Camus, que é O Estrangeiro, né? Eu trouxe os livros em francês porque, como eu sou professor de francês, eu me sinto na obrigação. Francês, né? Eu me sinto na obrigação, né? De ler em francês, indicar em francês, então... Em alguns departamentos das grandes redes de livraria já tem as suas partes, né? Franceses, ingleses, espanhóis. A própria Livraria Cultura mesmo tem a prateleira inteira, né? De só para francês e tal. Então esse livro aqui já é até mais antiguinho, né? Assim, tá um pouco velhinho. Mas é uma história muito interessante, é um livro que é uma leitura obrigatória, que é O Estrangeiro, né, do Albert Camus. E eu trouxe ele porque, como eu te falei, né, com essa ideia da francofonia, da gente estar na época da francofonia, esse é um autor que é francês, ele é dito francês, mas que nasceu na Argélia. Então aí já começa uma pequena quebra, né? Então você diz, então como é que é isso, né? Ele é francês, ele é argelino, o que ele é, né? Na verdade ele é o que os franceses, né? Os argelinos chamam de pied noir, que é pés negros, né? Significa pés negros, que é uma referência àqueles descendentes de franceses que viviam na Argélia na época da colonização, né? E eles voltaram para a França depois do final da colonização, em 1962,
e lá na França eles ficaram sendo conhecidos como Pieds Noirs, porque eles eram argelinos, né? Então, E é difícil ler em francês? Para você não, claro, né? Na verdade, assim, quando eu ainda estava estudando, né, na graduação e tudo, eu costumava ler, eu costumo sempre ler para dormir, né? E aí quando eu lia o texto em português, eu cochilava, daqui a pouco dormia. E quando eu estava lendo o texto em francês, eu ficava uma hora e tanto, sem ler. Isso significa que a dificuldade era maior, né? Mas com o tempo isso vai ficando mais fácil, né? É normal, é questão de prática, né? Até pra gente ler mesmo livros na nossa língua materna, a gente, para iniciar, né? Às vezes a gente tem um volume de leitura que não é tão intenso, e quando a gente passa a ter esse volume de leitura intenso é um pouco sofrido, tá? Mas com o tempo isso passa, né? Se torna rotineiro, né? Se torna... Segundo livro? O segundo livro é este aqui, Une année chez les Français, significa um ano com os franceses, né? Do Fouad Larouille, que é um autor marroquino. E aí o interessante desse livro é porque é a história de uma criança, né? Mehdi, que tem 10 anos e que sai do Marrocos e vai viver na França por um tempo, né? No caso um ano, com uma família francesa. E aí é bem interessante porque é um livro que demonstra problemas sérios mesmo, assim, dessa relação, do choque cultural, mas com um ponto de vista bem positivo, né? Bem interessante, bem engraçado muitas vezes, né? Aquele ponto de vista infantil que transforma tudo numa coisa bonita, né? Então é um livro que eu ainda não terminei de ler, eu comecei, mas não finalizei ainda, mas é muito divertido, muito interessante e interessante para a gente pensar um pouco essa relação entre países francófonos, né, de fora da França, e a relação deles com o que um dia foi uma metrópole, né, para eles. Então, o terceiro livro que eu tenho para indicar, eu não trouxe ele aqui, né, que eu não possuo o exemplar. Ele se chama Balzac e a Costureirinha Chinesa, do Dai Ji. Que é interessante porque também não é francês, né? O autor é chinês mesmo, e ele escolheu como língua de expressão desse livro o francês, né? Isso é muito interessante de início logo. E o livro também é bem interessante porque trata de uma época difícil na China, né? Do comunismo chinês. E é a história de alguns garotos que acham uma caixa cheia de clássicos, né, da literatura, inclusive Balzac, né? O comunismo proibia, né? Isso lá. Proibia, exatamente. Quer dizer, a literatura ocidental cheia daquelas liberalidades e tudo, né? E eles tinham que manter esse segredo, né, sobre esses livros. E aí tinha uma relação profunda com a leitura mesmo. Por isso que eu acho que é um livro muito interessante mesmo. Além da gente conhecer um dado histórico, né, a gente tem essa relação com a fruição estética, né, que é desenvolvida no livro. Então é outro livro que eu acho muito interessante e relaciono também com a ideia de francofonia, né, aproveitando, já que o autor é um autor chinês, né? Tiago, quem lê muito, acho que é uma consequência se tornar escritor de alguma forma. Você já pensou nisso? Na verdade, assim, eu sinto que algumas coisas explodem na minha cabeça, assim, como ideias, né, de vez em quando, mas eu não costumo pensar em, pelo menos não por enquanto, obra completa, né? Eu não costumo pensar em escrever mesmo, em efetivar. São coisas que a gente, que surgem assim na nossa cabeça e a gente está fazendo outra coisa, e aí a gente não parar para anotar, não pega um bloquinho, não vai fazer e tal, que é o que o escritor faria, né? Não vira nada depois, a gente acaba esquecendo, né? Então, eu acho que se um dia eu até achar que, né, tô com tempo, né, tô com outro estilo de vida, né, um pouco mais calmo, mais tranquilo. Aí vai pensar se vai escrever em francês ou em português, né? Sim, então, provavelmente eu pensaria sim, em escrever em francês. Você também está lendo um quarto livro, que por sinal é um livro que eu estou lendo, que é do Boris Vian. Qual a importância dele na literatura mais contemporânea, francesa, existencialismo? Inclusive esse é outro livro que tem uma Você está lendo em francês, né? Eu estou lendo em português, por enquanto. Esse livro é bem interessante, é um livro muito bonito, é um romance, né? Contemporâneo de grande importância